Fala, bebê. Seja bem-vindo ao canal do Curso Produção. Sou o professor Elias Macedo, sou professor de matemática e sou especialista em matemática para o Enem aqui do canal do Curso Produção. E eu sou o professor Fernando Penha, professor de redação do curso e especialista em redação para o Enem também. E hoje nós trataremos tudo sobre o Enem Digital. Vamos tirar as principais dúvidas, vamos conversar um pouquinho sobre esta nova categoria de Enem e acabar com alguns mitos, alguns pensamentos falsos que estão surgindo na cabeça das pessoas. E para começar, a gente fala sobre o surgimento e a mudança que pretende fazer até 2026, né, Elias? Perfeito, Fernando. Inclusive, ainda há pouco, né, antes de começar essa videochamada aqui contigo, eu recebi também uma ligação de uma aluna minha que está se inscrevendo para o Enem. Ela vai fazer o Enem como treineira esse ano e ela acabou perguntando justamente, né? Ela queria saber as dúvidas sobre o Enem digital. Eu falei para ela, disse, olha, se tu esperar mais um pouquinho, eu tô fazendo um vídeo a respeito disso. Só vou entrar nessa videoconferência aqui que a gente vai já falar. Então, o surgimento do Enem digital, ele teve aí o seu anúncio, né, no ano passado. Ano passado foi anunciado que o Enem Digital ele iria ser e ele ia ter a sua primeira aplicação experimental nesse ano agora de 2020 para 50 mil alunos, o que dá aí aproximadamente 1%, né, se for comparado aí com o total de inscritos que a média de inscritos por ano, né, então dá quase 1%. E ele gradativamente substituirá o Enem impresso, né, ou o Enem tradicional, como muita gente também tem falado, até o ano de 2026, certo? Então, esse ano, até o ano de 2025, no caso, ele estará como de caráter experimental e gradativamente ele vai ser substituído para o Enem 2026. Beleza. Então a gente pode já ter a certeza de que esse projeto, né, do INEP é que em 2026 a gente só faça o digital, né? Essa que é a programação. Perfeito, isso. Então a gente pode passar para o próximo tópico, né? Que pode ser também a próxima dúvida, que é justamente quem pode fazer, né? Quem pode fazer o Enem digital neste ano de 2020 é qualquer pessoa que esteja em alguma cidade apta, né? E essas cidades, né, dependendo dos estados, obviamente, algumas capitais e algumas cidades do interior, principalmente na região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, onde tem concentrado o maior número de cidades, você pode optar pela prova digital no momento da inscrição. Só que no momento da gravação deste vídeo, nós já sabemos a informação, não é isso, Elias, de que 90% das vagas para o Enem Digital já estavam preenchidas, não era isso? Perfeito. Ontem o ministro da Educação se pronunciou e ele falou que 90% das vagas, no caso das 50 mil que eu falei ainda há pouco, elas já estavam sendo preenchidas. E um detalhe também, né, que quando o Enem foi anunciado, algumas capitais estavam sendo cotadas para receber essa prova. No entanto, teve uma alteração, ao que tudo indica, em relação à questão de estruturas, porque eles estavam querendo ampliar para 100 mil vagas, mas não foi possível, então acabou ficando aí nas 50 mil vagas e as cidades acabaram sendo redistribuídas. Bom, e mais uma observação em relação a quem pode fazer essa prova. Qualquer candidato pode optar, claro, desde que a cidade esteja apta, né, como a gente já conversou anteriormente, mas tem que ser uma pessoa que não necessite de atendimento especial na hora de fazer a prova. Por exemplo, ledor, tradutor, enfim. Até mesmo porque para o Enem Digital deste ano de 2020 eles não disponibilizarão nenhum tipo de assistência dessa. Mesmo se for um portador de necessidade especial, de alguma deficiência, você pode fazer a prova digital caso não necessite de um desses auxílios, né? Então, se não precisar e quiser fazer, ok, tá? Independente de ser portador de deficiência ou não, certo? Então, tem essa Certo. questãozinha E que eu vi outro, numa live, inclusive, que ele fez, o próprio presidente do INEP. Isso, e outra coisa também, né, Fernanda, é que quando esgotar essas 50 mil vagas, não vai poder mais escrever no Enem Digital para esse ano, né? Então,
quem tiver aí a fim de fazer essa versão digital vai ter que correr para se inscrever logo. E mais um detalhe: quem escolher pela versão digital não pode mais optar pela versão Sim, sim. tradicional. Então, caso você não consiga fazer, deu algum problema no dia da prova, que não conseguiu chegar no local de prova, enfim, e fazer a prova digital, você não poderá fazer a tradicional, né? Será o processo perdido. Podemos continuar então? Isso. Continua lá. Então, falando aí a respeito da mudança de datas, não é isso? Agora, Justamente, mudança de data. A data né? inicial era E 11, essas mudanças de datas, isso isso era em outubro, né? Dia era 11 11 e de outubro, 18. dia 18, não é isso? De Isso. outubro? Dias 11 e 18 de outubro. No entanto, né, essas datas elas sofreram modificações, houve um adiamento e ficou aí para os últimos finais de semana de novembro. Perfeito. Então, nesses dias serão aplicadas as versões digitais. Perceba que vai ser depois, né? O Enem impresso vai ser no começo do mês e o Enem digital vai ser no final do mês. Pois é, os dois primeiros fins de semana de novembro, o Enem tradicional, e os dois últimos fins de semana de novembro, o Enem digital. Vai ficar um no meio aí, né? Que é o dia 15, né? O dia 15 de novembro, que é feriado nacional. Dia 15 que é Que vai ficar bem. feriado. Isso, vai ficar bem no Aí no meio outro, aí, separando os períodos de prova tradicional e prova digital, né? perfeito. Então agora. Só que é o seguinte: o Enem digital foi adiado. O Enem tradicional não foi adiado até pelo menos o momento da gravação deste vídeo, né? Existe Até hoje uma agora, né? Dia campanha. É, 12 de maio, isso. 21 horas, porque isso também importa, né? É. Tá Então não um houve. processo, né? O Adi Enem aí tá ganhando força esse movimento, né? Tem sido intensificado. O Tribunal de Contas, inclusive, ontem se manifestou e deu 5 dias para o INEP se posicionar, né? Então nós estamos ainda dentro desse prazo de 5 dias, onde ele deve se pronunciar a respeito do adiamento ou não da prova impressa do Enem. Pois é. Então não esquece, começaram as inscrições na segunda, não foi? Ontem, na verdade, dia 11, segunda-feira, né? Já que Isso foi ontem, tomando 11. como base o dia da gravação do vídeo. E faça a sua inscrição normal, siga todos os passos direitinho, porque se houver algum adiamento vai ser no dia de aplicação, não vai mudar nada em relação à inscrição, não é isso ali? Isso, perfeito. Isso tem que ter na sua cabeça, né? Não vá contar, vou esperar adiar. Não, faz logo a inscrição, né? E espera o adiamento ou não da prova, tá? O período de inscrição ele continua o mesmo, independente de ser ou não adiado a prova do Enem impresso. O próprio presidente do INEP disse que, mesmo se houver um adiamento no futuro, que não está programado agora, mas se houver no futuro, eles já terão plena noção de quantos candidatos estão inscritos, quantas provas serão necessárias, né, o quanto de número, né, em relação a pessoas e papel e tudo mais vai ser mobilizado por uma mudança de data. Né? Então, partindo agora para a inscrição, faça tudo direitinho para que no futuro o Enem já saiba quantos alunos são, quantos participantes são, para que possa adiar ou não de repente, né? Isso. Então, agora é os itens e a redação. Elias, os itens e redação, Elias. Em relação aos itens, por exemplo, tu que és um professor de matemática, né? Tu vais ter que auxiliar o aluno normalmente, até mesmo porque os itens só estarão na tela do computador, na verdade. Isso. Esse funcionamento, né, do Enem, a própria forma como vai ocorrer, né, ainda não está. Passou uma moto aqui agora. Deixa eu voltar aí, né? Faz parte. Então, faz parte da gravação. Então, o que acontece? Esse funcionamento ele ainda não está ainda bem definido mesmo, bem especificado, né, detalhado como vai ocorrer. Né, tudo que nós temos ainda a respeito, né, até o presente momento da gravação desse vídeo, são as declarações, né, são as entrevistas, as coletivas que ocorrem aí, né, com os ministros, com o presidente do INEP, e por essas conversas, né, por essas declarações,
nós sabemos que apenas o aluno vai visualizar a questão, né, e marcar, né? Então ele visualiza e marca digitalmente, né? E salvo me engano, vai ser a mesma coisa com a redação, né? Ela não vai ser digital, ela vai ser digitalizada, não é isso, Fernando? Só me corrija aí se eu estiver errado. Na verdade, o participante vai fazer a redação normalmente, né? Ele vai receber folha de redação, tanto para a prova de matemática e ciências da natureza, que é o segundo dia de prova, né? Como vai receber a folha de Isso. rascunho para redação no primeiro dia de prova. Ele vai fazer a redação manualmente. A redação não vai ser feita no computador, né? Ela vai ser digitalizada, como tu já disseste, como acontece já nos processos anteriores, né? Todas são digitalizadas, Isso. criadas um espelho e enviadas para os corretores. Então esse processo permanece. A pessoa vai fazer a digitação que a redação manualmente, Digitalização, manuscrita. né? Isso. Só depois de entregue a redação, tudo bonitinho. Todas são digitalizadas, tanto a do Enem digital quanto a do Enem tradicional, porque os corretores corrigem só o espelho no computador, né? Eles não corrigem a redação a caneta, eles não recebem papel, eles recebem tudo no computador. Questão de imagens que possam ser avaliadas, né? Na questão da arte também. Então, as cores vão poder ser exploradas aí no texto base, na versão digital. Beleza, então vai ser praticamente a prova sendo feita no computador, né? Seria a tradicional inserida no computador, né? Basicamente isso, né? Digital. Em cores, né? Que Isso, em cores. recebe-se em preto e branco, né? Muito bem. Bom, e o nível, né? O nível das provas que também, na entrevista que eu vi do presidente do INEP, ele foi questionado sobre o nível das provas, por exemplo, vão conseguir manter o mesmo nível de prova em relação ao Enem digital para o Enem tradicional? E o que a gente tem para falar é que assim como existem mais de uma, assim como existe mais de uma aplicação por ano, assim vai acontecer com o digital. O digital vai ser mais uma aplicação. Então, nos anos anteriores são duas, teve ano com 3 aplicações, né, de prova. Então, eles sempre tentam manter o mesmo nível, né, em relação aos itens, né, de calibragem e tudo mais. Todas essas questões são analisadas previamente, né, na hora da seleção dos itens, né? Então, o nível de prova do digital para o tradicional vai ser, arredondando, né, a grosso modo falando, o mesmo, né? Então não precisa se preocupar em relação a isso. O que a gente sempre fala, né, até quando a gente está falando na nossa palestra que a gente tem, né, a respeito do Enem, né, que vem sempre aquela pergunta, vai vir mais fácil ou vai vir mais difícil o Enem esse ano? E a resposta que a gente tem é a mesma para esse questionamento agora, né? O que vai vir mais fácil, o Enem digital ou o Enem impresso? A resposta é que eles vão vir pedagogicamente equivalentes. Né? Claro, os níveis vai ter diferença sim, né? O nível de um não vai ser o mesmo nível do outro. É Não tem impossível isso. deixar Até uma numa prova prova que a gente passa exatamente no dentro de mesmo nível, né? sala, você tem que. Isso, é impossível, mas é possível que seja pedagogicamente equivalente, até porque também o Enem Digital está sendo pautado na matriz de 2009. Beleza. Então, agora a gente chega acho que na parte que mais é esperada para esse vídeo, eu acredito, né? Principalmente por nós, né? Que a gente já ouviu algumas coisas cabeludas aí, né, Elias? Então, por Isso, exemplo, já deu para. Eu tenho uns 2 dias que eu estou desfazendo mitos pelo WhatsApp, né, galera? cada Mandando pergunta dúvida e estranha que tal. aparece, por exemplo, a primeira aí. Poderá ser feito em casa? Olha, não, né? Não pode ser feito em casa. Muita gente está achando também aí que o Enem ele vai ser feito na sua casa, né? Tem que estar preocupado com a internet no dia, está preocupado com a conexão, né? Que isso já responde a pergunta futura que vem aí, né? Então, está preocupado com isso. Não, o Enem ele não vai ser feito em casa. O Enem digital ele vai ser como o Enem impresso, né? Você vai para lá, vai ter o local de prova, tudo. O local vai estar apto, né? Anteriormente ao dia da prova, os computadores vão ser preparados, né? Eles vão ser formatados para que não haja nenhum arquivo, né? Que não haja nenhum programa mal intencionado, né? Então eles serão preparados para isso. Vai ser colocado lá o programa, né? No caso
que vai ser o Enem digital, e o aluno vai fazer. Depois que o aluno fizer a prova, é que vai ser restabelecido, no caso, né, o acesso à internet para aquele computador. Então, isso já responde até, inclusive, a próxima pergunta aí, né, que será... Mas quem vai fazer a prova vai fazer a redação manualmente, vai escrever normalmente, como se fosse no Enem tradicional, né? Perfeito. E que tudo que nós temos ainda a respeito desse funcionamento, né, são as pretensões futuras, até onde eles querem chegar, né? Eles querem chegar na questão do tempo para interferir, né, lá no TRI também, querem colocar o tempo que o aluno passa na questão para poder calcular a proficiência do aluno, né, para poder calcular a nota do aluno. Então, eles querem chegar também no nível de, além das questões que nós estamos acostumados, né, dos itens que nós estamos acostumados a ver, que coloca o texto e as alternativas, né, o aluno faz. Eles querem colocar, por exemplo, um vídeo, uma música para o aluno interpretar. Isso tudo são pretensões futuras da versão Enem digital, São certo? Então, formas digitais para o texto base também, né? para o texto base, perfeito, né? Então, o texto, eles querem futuramente lançar essas modalidades de texto base. Ao que tudo indica, para essa versão desse ano, né, para o ano de 2020, apenas a diferença vai ser que a prova vai vir com imagens coloridas, no caso, né? Até poder explorar um pouco mais a questão de gráficos, né, para ser feito online. Não, ele não é online, ele é offline. O Justamente. computador só vai ter acesso à internet depois que você terminar a sua prova, que é justamente para enviar gabaritos e redação. Até mesmo porque se mantiver o computador online fica sujeito também a ataques, né? Internet, eles preparam o computador antes, cortam o acesso à internet daquele computador, né? Tem um nome aí no meio da galera dos hackers, né? Para esses computadores, eu não estou lembrado agora aqui. Mas procura aí no Google aí que tu vai encontrar um computador que nunca teve acesso à internet, que é impossível de se rastrear até. E eles, cortando o acesso à internet desse computador, formatando e cortando o acesso, não vai ter como ter uma fraude aí no momento da prova, né? Um eventual desktop remoto, né? Usar um TeamViewer aí da vida, não vai ter É. como. E a gente então pode passar para a última pergunta, né, isso, Elias? Porque já a segunda pergunta, né, será feita online, já foi respondida com o poderá ser feito em casa, né? Então Então, já recapitula não aí, tem. porque o aluno não fará a prova em casa, irá a um local de prova como no Enem tradicional. A prova não será Exato. online, né, ela será offline, só será no computador, essa que é a diferença. E o aluno vai poder pular item na hora de fazer a prova, Elias? Ele pode passar para outro item, depois voltar para o anterior para poder resolver depois. Pois é, muita gente também tem perguntado isso, né, a respeito do, do processo, né, porque às vezes é comum o aluno fazer isso, né, o aluno marca, vou pular aqui para outra questão para ver se eu consigo fazer mais questões, depois quando eu terminar lá eu volto aqui para essa que eu vou levar um pouco mais de tempo, e aí os alunos estão perguntando se vai ser possível fazer isso, né. A resposta é que ainda não sabemos, porque tudo depende do funcionamento, como estou falando. O Enem digital, praticamente tudo que a gente tem dele são informações que estão vindo por meio de notícias, de entrevistas, né, declarações extra, digamos assim, oficial à página do próprio INEP. Então, um procedimento padrão, né, bem detalhado, a gente ainda não tem, certo? Tomando como base outras provas online que você tem por aí, geralmente você recebe uma página com um determinado número de questões, né? Se eles pegarem esses mesmos softwares de provas online, é possível que algumas você consiga pular, né? Não necessariamente todas. Porque o que acontece? Na maioria das provas online, você recebe ali um número de questões, vamos supor, 4 questões por página, né? E aí você marca e vai avançando. Depois que você termina todas as questões da prova, é possível, né, ter uma opção de verificar as respostas. Então, se eles pegarem esse mesmo procedimento de prova
online, né, de prova eletrônica que a gente tem por aí, sim, vai ser possível pular algumas questões e voltar para elas depois. Caso seja, né, um formato onde você tem uma única e exclusiva questão e você marcou ela, não tem como mais verificar depois, então, infelizmente, você não vai poder pular, certo? Então, a resposta mais concreta, entre aspas, para isso é: vamos esperar para ver o que acontece na cena dos próximos capítulos aí. Pois é, como tu falaste antes, né? A gente está se baseando no que o presidente do INEP, no que o ministro da Educação estão declarando, principalmente de maneira online. Então eles não se pronunciaram ainda sobre essa questão. Acreditamos, pelo que a gente entende, né, do que é o Enem e de outros processos online, é que possa, né, pular e voltar para o item, né? Sim, Esse seria a lógica, né? Mas a gente não pode afirmar isso com plena certeza. Temos que esperar detalhes, provavelmente mais perto da prova eles darão mais detalhes sobre isso. isso. Por isso que eu coloquei as duas opções de prova online aí que acontece, né? Porque quando você está fazendo os cursos online aí, né? Aí as provas geralmente têm esses dois caráteres. O caráter de vir uma série de questões, você vai marcando e depois você pode voltar para checar, ver se está tudo certo. E tem aquele tipo de prova que não, você marcou, está feito já, né? Não tem mais como voltar atrás. Bora E, ver qual é que vai ser o estilo do Enem digital. e essa é a última pergunta, né, Dias? Então a gente finaliza por aqui. É. Chega aí com as configurações, configurações, né? Qual a ideia? Chega aí com as considerações, estou tão vidrado com esse negócio de configuração de. Chegamos então nas nossas considerações finais, né? Muito obrigado se você chegou até aqui o nosso vídeo. Esperamos ter esclarecido a sua dúvida. Não se esqueça, se você não for inscrito no nosso canal, se inscreve aí que a gente está sempre atento às novidades do Enem, sempre dando dicas para o Enem, tanto de matemática quanto de redação. E esperamos que você possa também comentar, né? Vai que a tua dúvida vira um roteiro aí para o nosso vídeo, né, Fernando? Verdade. Então comente, pergunte, fique à vontade que a gente está à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês, tá, gente? Aqui embaixo também tem nossas redes sociais, no rodapé aí da nossa tela, canal no YouTube, nosso perfil do Instagram e nossa página do Facebook. Beleza, gente? Então, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Beleza, galera. Um grande abraço.